Graças e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer. Muito obrigado por me receber aí. Sou muito grato por isso. Outro sim, a senha do canal. O irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer aí embaixo no seu celular à direita uma foto pequena do irmãozinho, você clica nela, vai abrir uma maior em cima, você clica nela e abre os vídeos para você, assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui é que se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde ele está e o que ele pode fazer por você, por mim e por toda a humanidade. Este é o meu propósito, viu? Outro sim, esses versículos aqui, o qual eu faço vídeo, aqueles que estiverem em parábola ou em figura, que é a mesma coisa, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir eles para você ouvir, entender e compreender, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Primeiro lugar, quem é Jesus? Perdão. Jesus é o dono do universo. Jesus, tudo que existe no universo foi ele que construiu, tá? Que é feito foi ele que fez, tá? Jesus é o próprio Deus. Jesus é santo. Jesus é o nosso dono, tá? De todo ser humano. Nós fomos feitos exclusivamente para ele. Aí você vai falar, mas por que ele é nosso dono? Porque nós carregamos o Espírito Santo dele, que pertence a ele. Esse Espírito não pertence a nós, está em nós porque ele nos deu gratuitamente, tá? Porque antigamente nós tínhamos que passar pelos 613 mandamentos da Torá para poder conseguir esse Espírito, e não passou. O dilúvio e o juízo final, esses dois povos não passaram. Por isso que Jesus morreu por nossos pecados, para nos dar esse Espírito, tá? Então, hoje não, do ano 70 que ele derramou esse Espírito, lá no profeta Joel, no capítulo 2 do versículo 28, foi no ano 70, tá? 70 dessa era cristã. Dali para cá, todo ser humano, todos que morreram, estão no reino de Deus, tá? Está com Jesus. Porque esse Espírito voltou para o próprio Jesus. E aqui, eu não sei que você já estava ouvindo o vídeo passado, eu acabei de falar que nós estamos já no reino de Deus, que é o versículo da palavra de Deus é que está dizendo, tá? Que foi aqui em Romanos 5,17. Ele que está dizendo que nós estamos já reinando com Cristo em vida, tá? Não é eu que estou falando, não. Eu só li lá e estou só confirmando. Eu acredito no que está escrito, porque a palavra aqui é viva, tá? Ela não morre para sempre, ela é a mesma. E o que está escrito aqui é aquilo que o Senhor Jesus falou. E eu acredito nisso aqui que são as escrituras, viu? Então, diz que nós já estamos reinando em vida com ele. Porque esse Espírito que está em nós é a nossa vida. Se tirar esse Espírito de nós, esse corpo morre. O que dá vida ao nosso corpo é esse Espírito. Ele que dá vida ao nosso corpo. Então, Jesus é a nossa vida. Não é minha só não, nem sua não, é de todo ser humano. A nossa vida é o Senhor Jesus. Não sei que negócio, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida. Você faz porque está na ignorância, meu filho. Não é que ele está afrontando a Deus, ele está na ignorância. Porque na hora que ele saber que o Espírito que habita nele é do Senhor Jesus e que dá vida à carne dele é esse Espírito do Senhor Jesus, ele vai saber a minha vida é o Senhor Jesus. Tá? E não tem onde correr. Essa é a nossa vida. Às vezes a ignorância. Eu estou ouvindo, mas não quero acreditar nisso aí que eu estou ouvindo. Né? Eu não acredito nas escrituras. Ah, foi o homem que escreveu. Eu escutei várias pessoas falar isso aí. É o pessoal da ignorância. Agora, se ele não quer aprender as escrituras ou acreditar, ele siga o que ele quer, a carne dele, né, o que ele acha, até quando morrer, que nem, vamos dizer assim, que nem qualquer bicho qualquer aí, um animal, porque Deus não deu nós inteligência para isso,
para que nós possamos aprender a ler e escrever e saber o que é as coisas. Agora, se eu estou ignorando aquilo que Deus me deu, eu uso ela para o que eu quiser, ué. Com certeza é uma só, né? Esse espírito não volta para Deus, porque a ignorância está sendo tremenda. Se ele souber e está fazendo, piora. Cair é o Espírito Santo que já não perdoa mesmo, tá? É melhor que ele não saiba da besteira que está falando e está falando aquilo ali. Eu já vi muitas pessoas falar isso aí. Outra coisa, mas você está fazendo porque Jesus está te dando força. E a pessoa já falou na minha cara. Eu não vou trabalhar, não esperar Jesus ver o que eu vou fazer para mim. Infelizmente, você é obrigado a calar a boca, porque já viu que a ignorância chegou no limite ali, né? Chegou no ato, não tem discussão. Agora, se ele estiver ignorando você, ainda vai lá. Agora, se ele já saber que o Espírito Santo está nele e ele está falando isso, provavelmente já perdeu. Porque é o que está escrito lá em Mateus 12, 30 a 31 e em Marcos 3, 29, 28 e 29. Está escrito aí que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então aí a escolha, no caso, será dele. Se ele não sabe, ele pode entrar na era da ignorância e ainda ser salvo. Mas se ele sabe e está blasfemando contra o Espírito Santo, aí perdeu tudo, certo? Aonde ele vive? Ele vive dentro de mim, dentro de você, que já vai falar que ele é a nossa vida, né? Esse Espírito dele está escrito lá no 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16, que nós somos santuários de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Isso está escrito lá. Você pode ver lá que está escrito isso aí. Então, esse é um lugar. Se você for lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 19, ele está falando a mesma coisa, que o Espírito habita em nós. Se você for em 2 Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 16, ele está dizendo a mesma coisa. Então, você não tem muito por onde correr, tá? Depois você vai lá no livro de Efésios, que ele diz que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Não é Efésios 2, 21 e 22, está escrito isso aí também, tá certo? Meu irmãozinho, minha irmãzinha. Aí o que Jesus pode fazer por mim e por você? Tudo que você imaginar, ele pode. Se você tiver uma pessoa que trabalha honestamente, fazendo as coisas certas, o que você pedir para o Senhor, ele vai te conceder. Aonde você pede? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6, lá está escrito: se entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração, ou as coisas que você está pedindo. Por que ele diz secretamente? Porque ele está dentro de você. Você não vê ele. Mas se você olhar no espelho, você vê aquela vida que você tem, é ele. Se ele sair dali, você está morto. Seu corpo está morto. Se olhar, você está vivo, Jesus está presente. É só para que você tenha uma ideia. Se olhou no espelho, você viu aquela semelhança à sua ali, que você, uma pessoa que está bonito, alegre, contente, é o Espírito Santo de Deus. Se ele sair, você vai estar morto, vai estar parecendo um cadáver. Então você percebeu que não tem como você negar que o Espírito Santo está dentro de você? Você não vê ele, é que nem o vento, você vê o vento, mas você vê que ele sopra em você quando você está com muito calor, te refresca, né? Derruba algumas árvorezinhas, alguns postes, quando as pessoas estão muito sábias demais para ver que é só um vento, mas tem a força de todo mundo, porque esse vento é o Senhor Jesus, né? É só umas pequenas coisinhas. Isso é o Senhor Jesus. Agora eu quero trazer você aqui em mais um versículo aqui da palavra do Senhor, para nós poder meditar um pouquinho mais, né? Nas maravilhas que nos aguarda. O texto agora diz assim: e que o Espírito de Deus habita em vós. Oh, maravilha! Olha que eu acabei de falar nesse Espírito aqui ainda agora, meu irmãozinho, e ele já veio à tona aqui, vendo como o Espírito Santo é bom para nós. Aqui, ó, tá escrito assim, é no livro, perdão, é no livro de 1 Coríntios, o capítulo 16. Eu vou ler o 16 e o 17, viu?
Ele diz assim no 16: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é o que está no 1 Coríntios 3,16. Agora o 17 diz assim: Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Então é só para você ver que você é sagrado. É o santuário de Deus. É que eu acabei de falar aqui para você atrás. Então tá aqui, está simplesmente aqui, é só você pegar. Tá aqui, tá escrito aqui. Ó. Isso aqui, as pessoas que tentaram destruir a Bíblia, isso aqui eles não conseguiram fazer. Porque era a ordem do Senhor Jesus. Entendeu? É só para você ver. Parece que eu lancei um versículo que está escrito no livro de João 9, no capítulo 39, parece que está dizendo, e prosseguiu Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, para que os que não veem, veem, e os que veem se tornem cegos. É um versículo bem facinho para a gente ler, né? Tem gente que é muito sabido, ou se acha sabido e não sabe de nada. Esse que está dizendo aqui, os que não veem, é os que não sabiam, porque não foram ensinados. Ele diz que veio o mundo para isso, para Davi sair e ensinar a eles, aquele que não sabia, os discípulos dele iam ensinar, ele ia ficar sabendo. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem ver o que está escrito na palavra de Deus, tá? É só por esse motivo aí. Esse versículo de João, eu já falei sobre ele, não me lembro onde, mas já falei sobre ele, porque é muito importante nós saber. Acha que essas pessoas muito sábias, muito inteligentes, muito estudadas, ele é estudado para coisas humanas, mas a coisa do Espírito é só o Espírito, ele dá para quem ele quer. Não é que eu posso saber o mundo e fundo, todas as tecnologias do mundo eu posso saber. Mas se é algo do Espírito, ele me dá se ele quiser. Se eu não quiser, se ele não quiser, jamais eu vou conseguir saber ou enxergar o que está escrito. Eu vou ler 1000 vezes e não sei o que eu li. Ah, não, falou disso aqui, ó. Mas aqui, no caso, Jesus estava dizendo é disso aqui, que existia na época, me parece que é o próximo versículo 40, que Jesus estava falando com os fariseus, que seriam as pessoas da época lá de Israel, na época do Evangelho, eram as pessoas sábias, entendido na escolaridade, tá? Então é para eles que estava dizendo que ele veio ao mundo para juízo, para que quem não vê, veem, e quem vê-se demais se tornasse cego. Porque achava que via, mas não via, não sabia nada, falando asneira, né? Assim é a nossa Bíblia aqui, meu irmãozinho. Às vezes a pessoa fala uma coisa ou outra e fala o pensamento dele, mas não é o Espírito Santo que trouxe para ele aquilo ali. Por isso que tem esses versículos aqui na Bíblia, ó. Porque se eles tivessem conseguido ler os versículos, eles teriam tirado, mudado, feito as coisas do jeito deles, para você não acreditar em Jesus, em Deus. Você acredita na ciência aí? Se a ciência, quem criou foi o próprio Deus. E aí você vê como é que é a coisa. Deus que criou a ciência. Aí você acredita na ciência e não acredita em Jesus. Eu já vi muitas pessoas falar isso, eu acredito na ciência. É porque o meu modo de pensar, são ignorantes de pai e mãe. Porque tem tudo na mão, tem a tecnologia, tem tudo, e está falando besteira contra o Espírito de Deus. Então, meu irmãozinho, aqui ficou aqui o que eu vim falando nos 2 vídeos, aqui acabou resumindo aqui nesse aqui, ó. Tá? O Espírito Santo habita em você. Nossa vida é Jesus, tá? Isso que eu quero que você entenda. Como assim a vida é Jesus? Você levanta de manhã de bom humor, lava o seu rosto e olha no espelho e vê que homem bonito, que moça bonita. Aí você olha aquela vida que você tem e aquela vida é o Espírito que está em você. Se ele sair, você não tem mais essa vida, você cai um corpo morto. Dá uma olhada se defunto, você olha alguma coisa que de bonito em defunto, na pessoa quando está morta. Não, não é? Ninguém olha, às vezes é porque é família, mas não gosta nem de ver, porque a pessoa está feio, porque está morto. Não tem vida. A vida que tem em você é Jesus.
É o Espírito dele, esse que eu acabei de falar aqui, que habita em mim, em você. Essa é a nossa vida, tá? Tudo que nós queremos, nós pedimos para o Senhor, Ele vai nos conceder. Isto eu garanto você que é verdade. Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.